Fala, matemáticos! Sejam muito bem-vindos ao canal Origa Math. Aqui quem fala é o professor de matemática Clayton. Se ainda não for inscrito, se inscreva e compartilhe. Espalhem o conhecimento, pois conhecimento nunca é demais. Bem-vindos à primeira temporada, Construindo Objetos Geométricos Básicos. No vídeo anterior eu trouxe uma pequena amostra do que vem sendo preparado com muita dedicação para vocês ao longo dessa temporada. Então, vamos lá para a nossa primeira videoaula. Para esse vídeo, utilizaremos a metade de uma folha A4 como material de partida para a construção dos objetos, certo? Como puderam notar pelo título, neste episódio faremos a conexão da geometria euclidiana com a dobradura. O que as duas têm em comum? Antes de responder a pergunta, vamos relembrar quais os elementos primitivos da geometria euclidiana. O primeiro deles é o plano. O que é o plano? Euclides, em sua obra Os Elementos da Geometria, define plano da seguinte maneira: superfície plana é aquela sobre a qual assenta toda uma linha reta entre dois pontos quaisquer, que estiverem na mesma superfície. Note que, na definição deste primeiro elemento primitivo, ele utilizou de dois outros elementos que também são primitivos, que foi a linha reta e o ponto. Linha reta, segundo Euclides, é aquela que está posta igualmente entre suas extremidades. Ponto é aquilo que não tem partes, ou o que não tem grandeza alguma. Note que a definição desses elementos primitivos é bastante confusa e até mesmo abstrata. Ou seja, você tem que se valer muito da sua imaginação para conseguir compreender eles melhor. Todavia, podemos utilizar alguns objetos que nos permitem criar esses elementos. Por exemplo, quando utilizamos a caneta para fazer uma única marquinha no papel, nós podemos compreender essa marquinha minúscula como ponto, certo? Utilizando da régua, podemos traçar uma linha passando por esse ponto. E essa linha passa a ser considerada nossa reta, certo? E se fizermos mais de uma linha passando por esse ponto, nós vamos acabar preenchendo toda esta folha aqui com linhas. Não vai ser possível marcar nenhum ponto sobre esta folha, de forma que esse ponto não pertença a nenhuma das linhas, certo? Então, ao fazer isso, utilizando a caneta e a régua, é possível sim obtermos no mundo real esses elementos que acabei de citar. O plano seria a folha, as retas seriam essas linhas traçadas com o auxílio da régua e do lápis, e o ponto seria fazer uma marquinha simples com a caneta, tá certo? Agora podemos tentar responder aquela pergunta: como a geometria euclidiana se conecta com as dobraduras? Vejamos. Aqui nós temos o seguinte: a própria folha de papel já pode representar sim o nosso plano, certo? A folha em branco, a folha lisa, ela seria a nossa superfície plana, certo? Ao fazermos uma dobra, como por exemplo essa dobra aqui, nós estamos construindo uma reta. Agora vocês podem me perguntar: mas professor, como podemos desenhar um ponto se nós não temos uma caneta, nem um lápis? Como fazer essa demarcação de ponto? Muito simples. Me respondam o seguinte: qual o objeto que é interseção de duas retas concorrentes? Para quem não se lembra, retas concorrentes são aquelas que se cruzam. Logo, se traçarmos uma nova dobra que passe por essa dobra anterior, vamos obter a interseção das duas dobras, que é justamente o nosso ponto. Então, façam isso. Nesse momento, vocês acabam de obter os três elementos principais: o plano, a reta e o ponto, certo? O plano é a folha, a reta é a dobra e o ponto é a interseção de duas dobras. Eu acredito que essas duas figuras elas são bastante semelhantes, certo? Enquanto uma eu precisei uma folha, uma régua e uma caneta e tive o trabalho de desenhar, na outra não. Eu apenas utilizei a folha e um pouco de habilidade com o manuseio dessa folha. Após obtermos
os 3 elementos primitivos, né? Ponto, reta e plano, podemos ir além. Se marcarmos esse ponto aqui e destacarmos esse pedaço aqui da reta, ou seja, da dobra, né? Novamente, esse outro pedacinho aqui, ó, nós acabamos por destacar um ângulo aqui. Esta simples construção nos apresenta mais um objeto, o ângulo, certo? Vamos chamar isso aqui de ângulo alfa. Tá aí. Todos os elementos primitivos foram citados usando o que? Apenas as dobradoras. E ainda conseguimos fazer outro elemento, né? Que foi o nosso ângulo alfa aqui, certo? Veja aqui, com as dobradoras nós podemos representar cada elemento essencial da geometria euclidiana, sem a necessidade de utilizar outros objetos a não ser a folha de papel e termos habilidade, né, com os dedos. Bom, pessoal, acredito que agora ficou bem mais fácil de notar que a geometria euclidiana e a dobradura, elas estão cada vez mais interligadas, certo? Basta vocês compreenderem esta ligação entre esses dois universos. Mas vocês podem perguntar, professor, e o que mais pode ser construído, além de ângulo, de retas e de pontos? Bom, essas serão cenas dos próximos episódios, portanto, não percam. Lembrando que a segunda temporada do canal não tem tema definido. Espero sugestões de vocês, meus caros colegas. Tudo bem? No próximo episódio faremos a construção da reta perpendicular e da reta paralela, certo? E como que se dá a construção desses dois objetos utilizando apenas as dobraduras. Vejo vocês lá. Até mais.